Então vai por aí. Agora. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad e os demais profetas e mensageiros e seguidores. Costume, antes de começarmos a aula, há perguntas. A pergunta é: os irmãos do profeta Yusuf alayhi salam, que jogaram ele no poço, o pai do profeta Yusuf alayhi salam, Yaqub, ele tinha duas esposas. Uma dessas esposas, ele tinha os 9 filhos, não, os 10 filhos, e a outra esposa tinha o Yusuf e Benjamim. Então tinha 2 filhos de uma outra esposa. Então aqueles que são de uma mãe, da outra mãe, que determinaram que iriam jogá-lo porque o pai dele gostava mais dele. Por isso que foi citado Ospa, que seriam os irmãos que queriam colocar o Yusuf no poço, que são irmãos de pai e não irmãos maternos, tá? Então o irmão materno é o irmão que Allah subhanahu wa ta'ala ele cita no Coran, na Surat Yusuf. Vocês podem voltar para a história quando nós contamos, né, o Benjamim, que quando ele foi lá e fez de conta que roubou a medida do rei, né, colocou entre os pertences do irmão de mãe, de paterno e materno, né? E depois eles falaram, se ele roubou porque o irmão dele tinha um irmão chamado Yusuf que também roubava. E Yusuf, ele escondeu aquilo lá e não falou para eles sobre essa questão. E o Yusuf queria que deixasse o seu irmão de pai e mãe junto com ele, informou ele, né, que eu sou seu irmão e tal, e não entristeça pelo que eles estão fazendo. E aí depois foi a história que nós já citamos, mas aqui a história, se todos eram irmãos de pai e mãe, não, tinha ele e Benjamim, que são de pai e mãe, e os outros 10 são de outra mãe. Não é da Jere, que eu pensava que era 6 da Jere, 6 da Leia e 2 da Jere que estava a Leia. E Jere estava. Tá, independente se há divergências, às vezes na Bíblia coloca que são de outras e tal, mas nós sabemos que o Yusuf e Benjamim é de uma mãe, e os outros são de outra mãe, ou de outras mães, pode ser que sejam de outras mães também, não só de outra, né? Tá. Mais alguma pergunta? Não? Vamos para o nosso assunto. Tá. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nós começamos na aula passada sobre os momentos mais importantes da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os momentos mais importantes na vida de toda a humanidade, que seria a revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós falamos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de completar os 40 anos, 6 meses antes, ele via nos seus sonhos os sonhos que ele sonhava, e no outro dia esses sonhos eram realizados. E isso é uma parte da profecia. Depois de 6 meses, ele completou os 40 anos. Ao completar os 40 anos, e ele estava dentro da caverna, estava ali refletindo da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a ele. De repente surge o anjo, que seria o anjo Gabriel, e nós citamos a história quando o anjo Gabriel segurou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abraçou ele sem cumprimento, sem falar nada, sem lhe apresentar, já foi lá e já abraçou o profeta Muhammad e soltou, dizendo Iqra. As únicas palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ouvia desse homem, Iqra. O profeta ficou olhando, dizendo Ma ana biqari, não recito, não leio. Novamente disse Iqra, foi a mesma coisa também, ele disse Ma ana biqari. Na terceira vez Iqra, ele disse Wa ma aqra, o que eu leio. Aí Allah subhanahu wa ta'ala revelou Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, que foram as primeiras recitações, os primeiros versículos revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamos que os primeiros versículos são Iqra, leia em nome de teu Senhor, porque Allah subhanahu wa ta'ala ele baseou a nossa religião no conhecimento. Então, base da religião islâmica é o conhecimento. A pessoa que quer ser muçulmano e falar
eu não gosto de estudar, não gosto de aprender, não gosto de conhecer. A gente vai falar para ele que você vai estar entrando numa religião que exige, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o conhecimento é uma obrigação de todo muçulmano e muçulmana. E Allah subhanahu wa ta'ala, em mais de 600 versículos no Alcorão Sagrado, ele nos ordena a termos conhecimento, a raciocinar, a conhecer, a pesquisar, a estudar. O primeiro versículo seria esse versículo, Iqra. Iqra, e não somente a leitura benéfica. Então o Islã, ele veio para que você aprenda todo tipo de leituras benéficas. Tudo que você possa imaginar de leituras benéficas estão nesse versículo. Iqra bismi rabbik. Leia em nome de teu Senhor. Qual que é o benefício aqui? O que é benéfico? Benéfico quando está em nome do Senhor. Quando não está em nome do Senhor, então não é benéfica a leitura. Então, Iqra bismi rabbik, recita em nome de teu Senhor. Isso significa que tudo que você quer conhecer, ela tem que ser benéfica, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele quer beneficiar as suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala é generoso, Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Então ele nos incentiva a recitarmos e lermos e descobrirmos e pesquisarmos aquilo que beneficia toda a humanidade. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq. Allah subhanahu wa ta'ala já começou ali com conhecimento. Allah que criou o ser humano do coágulo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Subhanallah, esse versículo Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, até facilitando para nós o conhecimento. O que significa Iqra wa rabbuka al-akram? Tem pessoas que falam, eu tento ler o Corão, eu tento ler algo da religião, eu tento ser uma pessoa conhecedora e tal, mas eu acho dificuldades nisso. Allah subhanahu wa ta'ala como se estivesse facilitando para nós, como se ele estivesse falando para nós, eu que ordenei vocês a recitarem, a lerem. Allah subhanahu wa ta'ala diz, Iqra wa rabbuka al-akram. Leia que teu Senhor é generoso. Allah é generoso. Basta você ir lá na leitura que Allah é generoso e Ele vai te ensinar. Allah é generoso. Isso a gente fala para os irmãos e as irmãs que querem recitar o Corão e falam que nós temos dificuldades em recitar o Corão. Você tentou e não conseguiu? Às vezes eu tento. Não. Vá lá e leia que Allah subhanahu wa ta'ala lhe diz, Iqra wa rabbuka al-akram. Leia que Allah é generoso. Então Allah que vai te ensinar. Basta você ir lá na leitura. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, que ensinou com o qalam. O qalam que seria a caneta. Ele chegou a repetir quando o anjo falou com ele. Sim, Allah, o mensageiro, o anjo Gabriel, quando falou essas palavras foram reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad já memorizou. Allah subhanahu wa ta'ala já determinou que ele memorizasse. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era iletrado. Nós vamos ver depois, a gente vai seguindo os versículos, as suratas que foram sendo reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em seguida e depois. Tudo isso, inshallah, a gente vai falando sobre isso quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegava a momentos onde vinha mais versículos a serem revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele temia que esquecesse. Então ele começava a repetir na frente do anjo com pressa, né? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Não nesses versículos, em outros versículos, até que Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou outros versículos. Isso futuramente a gente vai falar deles, né? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essa questão numa das suratas, onde Allah subhanahu wa ta'ala ordena o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a recitar devagar, que Allah subhanahu wa ta'ala irá ensiná-lo e irá deixar com que esses versículos estejam totalmente firmados na mente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Quando nós revelamos a ti, que siga somente aos passos da recitação para você recitar. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo isso para o profeta Muhammad, e como nós falamos, ele não lia e nem escrevia. Então esses foram os primeiros versículos que foram revelados. De repente o anjo ele some.
sumiu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a tremer. Ele foi correndo até Khadija. A Khadija, ele chegando lá, e ele foi e disse para ela: Zammiluni, Zammiluni, Dathiruni, Dathiruni. Ele ficou tremendo, alayhi salatu wassalam. Quando a pessoa fica com medo, algo estranho que chegou até ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha uma força diferente das forças onde os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles citaram que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está numa das guerras com eles se protegiam pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava à frente, inclusive numa das ghazwa, numa das batalhas, onde as pessoas, elas teve uma surpresa dos inimigos, onde atacaram os muçulmanos. De repente as pessoas fugiram. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sozinho foi enfrentar uma grande força que poderia chegar a 8.000 pessoas, e dizendo: Ana an-nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abd al-Muttalib, Ilayya ibadallah, eu sou o profeta e não estou mentindo. Ana an-nabiyyu la kadhib, Ana ibn Abd al-Muttalib, eu sou Muhammad, filho de Abd al-Muttalib. Ele enfrentava um exército inteiro e chamava as pessoas para virem, até que eles rodearam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso significa que a força que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a coragem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha, não tinha em outra pessoa. Até que certo dia, uma das pessoas que eram bem conhecidas entre os árabes, se chamava Rukana. Rukana era uma pessoa que talvez a gente ouve falar, esse enfrenta 10 pessoas, que ele poderia enfrentar 100 pessoas, o Rukana. E ele tinha uma força que ninguém conseguia derrubá-lo, ou ninguém conseguia tirar algo se ele colocasse embaixo dos pés. Era uma pessoa diferente. Essa pessoa chamada Rukana se encontrou certo dia com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou na divulgação da sua mensagem. Ele divulgava para todas as pessoas que ele via na frente dele. Toda pessoa ele divulgava dizendo: diga la ilaha illallah, eu sou mensageiro de Allah. E ele recitava os versículos que foram revelados até ele. O Rukana, ele se encontrou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam num local onde estavam sozinhos. Aí ele disse, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofereceu o Islã a ele. Ele disse: você quer combater contra mim? E se eu ganhar, você não é um profeta. E se você ganhar, eu testemunho que você é mensageiro de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabia que o Rukana quem que era? Era o lutador mais forte, você pode falar hoje, a pessoa mais conhecida mundialmente pela força que ele tinha. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam simplesmente aproximou do Rukana, segurou ele e jogou no chão. O Rukana olhou assim, no chão ali, uma pessoa me colocou no chão. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantou ele e falou: a segunda é a Rukana. O Rukana, assustado, levantou assim, o profeta segurou e falou: e a terceira é a Rukana, para você não pensar que eu te peguei de surpresa. 3 vezes o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam derruba quem? O Rukana. O Rukana olha para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele diz: eu testemunho que essa força não é uma força natural, e testemunho que você é mensageiro de Allah. Ele se converteu somente por saber a força, a grande força que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha. Imagine nesse momento, esse homem foi lá e segurando ele e soltando ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiu, começou a tremer. É algo diferente. Quando chegou até a Khadija, nós citamos que a Khadija, nesse momento, ela disse para ele: não tema, porque ela mostrou as qualidades que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha e levou ele até o Waraqa. E o Waraqa determinou que esse é o mensageiro, que seria o anjo Gabriel, que revelava as mensagens ao profeta Moisés e revelava as mensagens ao profeta Jesus, e que era o anjo Gabriel. Nós sabemos que ele é o mensageiro entre Deus e os mensageiros, na revelação das mensagens. Então todas as mensagens foram reveladas através dele. E o Waraqa disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que esse seria o mensageiro de Deus até você. O profeta Muhammad, nesse momento, ele não sabia que Allah subhanahu wa ta'ala estava preparando ele para ser um mensageiro, porque a mensagem, Allah, ele escolhe quem ele quiser. Imagine, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era diferente das pessoas nas suas condutas, só que de ele ser um mensageiro,
jamais ele colocou isso na cabeça dele, ou de pensar que Allah subhanahu wa ta'ala escolheria ele para a mensagem. E quando viu esse anjo disse para ele: lê, tá, é algo diferente. Quando ele chegou até Khadija, ele pensou: será que é um gênio, alguma coisa tal? Subhanallah, Khadija, ela disse para ele: não tema, Allah não irá te deixar, porque você tem as boas qualidades. Aí levou ele para o Waraqa. O Waraqa confirmou que isso que veio até ele era o quê? Era um anjo. Aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: é algo importante. Então não é uma coisa natural e não é uma coisa dos gênios, da pessoa ser louca ou tal, não. E o anjo, ele não cumprimentou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, não começou com outras palavras, para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não pensasse que ele estava num sonho. É uma ilusão, é um sonho, é algo assim. Será que eu senti? Não, o anjo, ele segurou e apertou mesmo e soltou. Iqra, para aquilo lá fixar na cabeça. Não é assalamu alaikum, como é que você está? Tudo bem? Não. Iqra. Então aquilo lá não saiu da cabeça dele. Depois daquilo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele ficou vários dias sentindo a falta dessas palavras que foram reveladas a ele. A falta daquela pessoa que foi lá e esteve com ele na caverna. Aí ele começou a sair e ir até a montanha para ver se ele se encontrasse com esse anjo, com essa pessoa. Ele não sabia ainda que aquele era o anjo. Ele vinha e voltava. Então, nesse momento, a revelação, os ulama, eles dizem que ficou bastante tempo sem que o anjo voltasse. Uns falam que são 3 dias, outros falam que são 10 dias, outros falam que é 1 mês, outros falam que são 6 meses. Aqui há divergência, mas o certo é entre 3 e 1 mês, 3 dias e 1 mês mais ou menos, que o anjo Gabriel não aparecia. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso para que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentisse a falta daquilo. Imagine, o Corão, ele tem a sua posição nos corações. Quando a pessoa realmente sente a palavra de Allah, quando recita a palavra de Allah e reflete em si a palavra de Allah, aquilo lá fica no coração, fica na mente, é afetada na vida dele. E Allah subhanahu wa ta'ala queria que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentisse o gosto da revelação. Por quê? Porque aí ele não iria, porque é uma questão cansativa da pessoa receber uma revelação, um anjo. As revelações, elas não são fáceis para os profetas. Então Allah subhanahu wa ta'ala queria que o profeta Muhammad sentisse saudade, para que na hora que viesse a revelação e começasse a ir pouco a pouco, para ele não se sentir que está cansado ou que tenha algo que possa fazer com que a mente dele se desvie disso. Então por isso que deixou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com mais saudades. Cada dia que passava ele tinha mais saudades daquelas palavras, mais saudades do anjo, até que certo dia ele estava voltando para a caverna, estava olhando para os lados e tal, ele ouviu uma voz: Ya Muhammad. Ele olhou do lado direito, não viu nada, do lado esquerdo não viu nada, olhou para frente, não viu nada, olhou para trás, não viu nada. O anjo, a voz, ela veio dizendo: Ya Muhammad, Anta Rasulullah wa ana Jibril. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para cima, aí viu o anjo Gabriel sentado numa cadeira entre o céu e a terra. Quando ele viu aquela imagem, ele caiu. Subhanallah. Nesse dia, nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi confirmado a ele do que ele era o mensageiro de Allah. Porque o anjo já chamou ele: você é mensageiro de Allah e eu sou o anjo Gabriel que revela a ele a mensagem. Então esse foi o momento onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele olhou e viu o anjo Gabriel na sua realidade. Qual que é a realidade do anjo Gabriel? Tem um hadith autêntico que fala que o anjo Gabriel tem 600 asas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele cita que entre uma asa e a outra, isso é como se fosse entre o leste, o nascente e o poente. Imagine 600 asas, subhanallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse momento, ele
começou a tremer mais ao ver a imagem do anjo Gabriel, ao ver aquela imagem entre o céu e a terra, ao ouvir aquela voz, a ser informado nesse momento que ele era o mensageiro de Allah, ele saiu correndo novamente aonde? Para sua casa. E ali ele falou: Dathiruni, 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 dathiruni. Isso significa o quê? Me cubram, me cubram. Por quê? Na hora do medo a pessoa começa a tremer e ele sente aquele frio. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está pedindo para a esposa dele, para Khadija, que trouxesse alguma coberta para colocar em cima dele, para que aquilo lá passasse. Dathiruni, dathiruni. Nesse momento, a Khadija, radiyallahu anha, ela viu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realmente, agora é a fase real da mensagem. Ela perguntou para ele e ele falou para ela o que ele viu, e que o anjo disse para ele que ele era o mensageiro de Allah. Nesse momento o anjo Gabriel, ele vai até onde? Até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na porta ali, somente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vindo ele, e o anjo às vezes ele vinha na sua aparência real e às vezes vinha na forma de um homem, e muitas vezes ninguém via ele a não ser o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso tem várias histórias que contam isso, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certo dia estava junto com o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel falando com ele, de repente passou um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e cumprimentou o profeta Muhammad. Outros companheiros passaram e cumprimentaram também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O anjo Gabriel disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quem é o fulano? Ele falou: é o Zé e tal, né? Aí de repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, perguntou para esse companheiro: você viu com quem que eu estava? Ele disse: sim. Você estava com uma pessoa, os demais companheiros não viram, somente ele. Então às vezes é visto por algumas pessoas e outras não. Tem outro hadith que todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viram ele, naquele hadith comprido que nós falamos sobre quando o anjo Gabriel ele veio para ensinar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e aos muçulmanos sobre o Islã, sobre a fé, o imã, sobre o ihsan, sobre os pontos do dia do juízo final, algumas questões sobre o juízo final. Então nesse momento o anjo Gabriel veio atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi ali na porta e revelou a ele: Ya ayyuhal muddathir, qum al-layla illa qalila. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Allah subhanahu wa ta'ala revelou, essa é a segunda surata que foi revelada. Nós sabemos que as suratas do Coran, elas não são reveladas por completo ao mesmo tempo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão ele foi revelado de uma vez até o primeiro céu. Então todo o Coran que nós recitamos, ele foi revelado de uma vez. Allah subhanahu wa ta'ala revelou ele e ficou aonde? No primeiro céu. No primeiro céu, isso foi quando? Foi fi Laylat al-Qadr. E no dia 27 de Ramadã, foi revelado todo o Coran até o primeiro céu. Do primeiro céu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi descendo e sendo revelado durante 23 anos. Tudo bem? Então quando nós recitamos Inna anzalnahu fi laylat al-qadr, nós revelamos o Coran na noite do decreto. A pessoa fala: mas se Allah revelou na noite do decreto, como é que foi revelado durante 23 anos? Na noite do decreto ele foi revelado todo ele para o primeiro céu. E do primeiro céu até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi sendo revelado por partes. Cada parte foi sendo revelado conforme a situação, para que as pessoas, sendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois os seus companheiros, eles seguissem o Coran parte por parte para aprendessem como colocá-lo em prática e como aprender o Coran. E por isso que os Sahaba eles diziam, como Abdullah ibn Umar, ele dizia: nós decorávamos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 versículos, memorizávamos, entendíamos, colocávamos em prática e depois memorizávamos outros 5, e assim fomos aprender o Coran
na memorização, no entendimento e na prática. Então isso foi por etapas. Então aqui veio primeiro: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Parou aqui. Agora tem continuação essa sura, só que não foi revelado aqui. Foi revelado em outro momento, a continuação. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Isso foi revelado em outros momentos. Só que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois ele foi recitando e dizendo: é dessa forma, é nessa sequência. Então a sequência que nós recitamos foi recitada quando se completou o Corão pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aos seus companheiros, da maneira que nós temos hoje atualmente no Corão. A segunda etapa da revelação, a segunda surata que foi revelada, o começo dela também foi Ya Ayyuhal Muddathir. Qual é o nome da sura? Ya Surat Al-Muddathir, que seria a surata 74. 74, que começa de 1 até 5. Ya Ayyuhal Muddathir, Qum fa'anzir. Allah subhanahu wa ta'ala, ele revelou a ele. Ele foi lá se cobrir. Allah subhanahu wa ta'ala aqui que disse para ele: Ya Ayyuhal Muddathir, ou aquele emantado, aquele que quer se cobrir com a manta. Ya Ayyuhal Muddathir, que está emantado. Qum fa'anzir, levante e advirta as pessoas, adverte as pessoas. Anzir, fale para as pessoas sobre a religião. Wa rabbaka fakabbir, e proclame a grandeza de Allah. Proclame a grandeza de Allah. Allah, ele é o grandioso. Wa thiyabaka fatahhir, sua roupa que purifique. Aqui são ordens de Allah subhanahu wa ta'ala ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quais são as primeiras ordens a ti, ó Muhammad? Essa mensagem veio para ter as questões que beneficiam o ser humano, começando por quem? Pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Levante, o que você faz? Advirta as pessoas, engrandeça Allah subhanahu wa ta'ala, se purifique as suas roupas. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur quer dizer que se afaste das impurezas. Impurezas aqui tem vários significados. Impurezas, os ídolos são impuros. Então se afaste das impurezas dos ídolos. E ele já estava afastado. Mas aqui está confirmando a ele do que esses ídolos adorados pelas pessoas são impuros, são impurezas, afaste delas. E a impureza mesmo que seria algo que possa ser impuro na sua roupa, no local onde você reza e tal, também se afaste, lave a sua roupa de qualquer impureza que possa vir. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nesse momento, ao ouvir essas palavras do anjo, Ya Ayyuhal Muddathir, Qum fa'anzir, levante e advirta as pessoas. Aí ele falou para Khadija: Khadija, o anjo, ele está aqui. E ele veio e revelou para mim essas palavras. A Khadija, ela disse: testemunho que não há outra divindade além de Allah e que você é mensageiro de Allah. Ela foi a primeira pessoa a testemunhar que não há outra divindade além de Allah, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aqui a questão que nós falamos, né, a importância da mulher no Islã. A primeira pessoa que acreditou no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que não precisou de muitas coisas, ouvir bastante palavras e tal, ela somente ouvindo essas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que foram reveladas a ele, disse: eu tenho a convicção total do que Allah é o único e você é mensageiro dele. A Khadija, que nós já citamos em umas aulas sobre ela, quem que era Khadija? Subhanallah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando diz que não se completaram entre as mulheres, se completou totalmente, a não ser 4, a Khadija é uma delas, a Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma delas, a Virgem Maria é uma delas, e a Ásia, esposa do faraó também. Essas 4 que se completaram. Então a Khadija, por quê? Subhanallah. Olhem a mente dela, olhem como é que ela foi seguindo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi apoiando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em todas as suas passagens.
nos momentos difíceis, nas dificuldades, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha amigos, ele tinha o seu tio, ele tinha as pessoas próximas, só que ele recorreu nas dificuldades para quem? Para a esposa, a Khadija. Ele sabia que essa era a pessoa certa e por isso ela foi a primeira pessoa que se converteu ao Islã. Nesse momento, subhanallah, ela testemunhou que não há outra divindade além de Allah e que Muhammad é mensageiro de Allah. Nesse momento, quem viu ela? Zayd ibn Haritha, que estava ali. E ele viu a Khadija testemunhar e ele disse: eu também testemunho que não há outra divindade além de Allah e que você, Muhammad, é o mensageiro de Allah. Então foi a primeira pessoa também dentre al-Mawali, a gente fala os Mawali, que são os escravos que são libertados. Entre os escravos foi quem? Libertados foi Zayd ibn Haritha, que era chamado ainda Zayd ibn Muhammad. De repente, quem estava na casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abu Talib era uma pessoa que tinha bastante filhos e ele era uma pessoa pobre. Era uma pessoa, a pobreza ela abrangia a casa dele. E ele tinha vários filhos e ele sofria para dar o sustento para os filhos. Al-Abbas, o irmão do Abu Talib, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Muhammad, isso antes da mensagem, o seu tio Abu Talib, ele tem vários filhos e com certeza ele está tendo a dificuldade para sustentá-los todos. Que tal eu pegar e você pegar um desses filhos do Abu Talib e deixar na sua casa, ele come com você e você educa ele e tal, eu pego o outro, o Aqil, e o outro pega. Então a gente divide essa questão entre nós, os parentes, para que o Abu Talib não sinta a dificuldade em manter a sua família. O Rasul ﷺ disse: não há problema, eu pego o Ali para mim. Ele pegou o Ali era criança, e o Ali ele foi criado com o profeta Muhammad ﷺ. Então, quando o pequeno Ali ibn Abi Talib ainda tinha 6, 7 anos, ainda nessa idade, ele viu a Khadija testemunhar, ele viu Zayd ibn Haritha testemunhar. Ele disse: e eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e que você, Muhammad, é o mensageiro de Allah. Todos conheciam quem que era Muhammad. Zayd ibn Haritha escolheu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ficar com ele em vez de ficar com os pais. Imagine se ele não vai acreditar que ele é o mensageiro, já que ele disse que é. Zayd ibn Haritha, o Ali ibn Abi Talib, já sabia quem que era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecido e ele agora vivendo na casa dele já sabe realmente quem que era essa pessoa e que não precisava. Até que tem uma versão que fala que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para o Ali ibn Abi Talib, disse para ele: mas você ainda é criança, você não quer consultar o seu pai, os seus pais, antes de você tomar essa decisão? O Ali disse: Allah não consultou os meus pais quando eu nasci, eu vou consultar os meus pais para adorá-lo? Eu já estou convicto do que não há outra divindade além de Allah e que você é mensageiro de Allah. Então foi a primeira criança. Então aqui a gente vê, a primeira mulher foi a Khadija, a primeira pessoa escrava libertada foi o Zayd, a primeira criança foi o Ali ibn Abi Talib. Então já começou dentro da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a mensagem começou a sentir a força dentro da casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam precisava, que pelo menos dentro da sua casa estivesse o que? As pessoas que não contrariassem ele, que as pessoas estejam com ele. Quando vem a revelação, são as primeiras pessoas que ele iria divulgar e recitar o Alcorão sobre eles, para que a mensagem ela se complete pouco a pouco. Nesse momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi ordenado, Qum fa'andir, levante e divulgue a mensagem, fala para as pessoas que aqui isso é errado, isso é certo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu. Isso foi durante a noite. Isso para mostrar que a mensagem ela não tem noite, dia, sábado, domingo, feriado, dia de trabalho, dia de não trabalho. Todos os momentos da nossa vida deveremos divulgar a mensagem de uma forma ou de outra.
O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não esperou o outro dia. Inclusive, uma das palavras que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse para Khadija naquele momento, ele disse: "Walla waqtu an-nawmi ya Khadija." Agora, o tempo de dormir já se foi, ó Khadija. Não temos mais descanso a partir de agora. Por quê? Allah ordenou: "Qum fa'anzir." Então, levante e comece a divulgar. Ele disse agora o descanso, para dormir, descansar, isso já se foi. Quando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descansou? Na hora da morte. Quando a Fátima chegou e falou para ele: "Eu estou com dó de ti, ó meu pai e tal", ele falou: "Não há cansaço ao seu pai depois desse momento." Por quê? Ele vai se partir para al-akhirah, é a morte. Então, a partir do momento que desceu até ele, como fa'andir, até a morte, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não descansou em hipótese nenhuma. 23 anos direto divulgando a mensagem, e a gente vai perceber o sofrimento que ele teve. Mesmo assim ele continuava, mesmo assim ele não deixava com que a mensagem ficasse. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu para fora, a primeira pessoa que ele se encontrou, um amigo dele, Abu Bakr, e ele disse: "Ya Abu Bakr, Allah revelou a mim que eu sou mensageiro de Allah." Ele disse: "Allah revelou a ti?" Ele disse: "Sim." Ele falou: "Testemunho que não há outra divindade além de Allah e você é mensageiro de Allah." Não questionou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por quê, que tem, que falou, que não falou. Ele já conhecia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele sabia que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda a vida dele era o fiel, era a pessoa verdadeira. Não precisava questionar o que estava acontecendo, o que aconteceu. Só de ele ouvir que o profeta Muhammad é o mensageiro de Allah, ele falou: "Eu sou mensageiro, eu testemunho que você é o mensageiro de Allah." Ele disse: "Qual que é o meu trabalho?" O Abu Bakr agora aqui, além de se converter, não somente falou: "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah" e voltou para casa. Não. Perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Qual é o meu trabalho, ó Muhammad, ó profeta Muhammad?" Ele disse: "De você divulgar a mensagem de Allah." Que não era só ele. O Abu Bakr, ele saiu para a divulgação. Nós, inshallah, na aula que vem vamos ver o que o Abu Bakr fez quando começou a divulgação e quais são as primeiras pessoas que se converteram e o que aconteceu depois disso em relação às revelações. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que é benéfico. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Zayd é o filho adotivo dele que se converteu ou é escravo? Zayd ibn Haritha é o que era chamado de Zayd ibn Muhammad, que nós falamos sobre. Filho da escrava. E não, Zayd, aquele que foi vendido. Sim. É que o senhor falou alguma coisa de escravo. Ele era escravo. Ah, tá. Só para contexto. Ele era escravo que foi oferecido por Hakim ibn Hizam, que comprou. Sim. E deu para Khadija, que era parente dele. A Khadija, ela deu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam libertou ele. Então ele foi uma pessoa libertada. Alguma pergunta a mais? Se tiverem qualquer pergunta, vocês podem voltar depois do Dohr. Agora vai dar o Dohr, eu preciso fazer o Dohr ali embaixo. De vocês, de novo? Não, que vocês não esquecem, né?